mais um episódio nosso aqui do Papo da Saúde. Mas esse é um episódio especial, né? Porque nós estamos falando sobre legados da saúde. Vocês todos sabem que esse ano nós vamos ter as nossas eleições municipais no Brasil inteiro. Mais de 5 mil prefeitos vão ser eleitos e junto com eles serão nomeados secretários de saúde, que é o nosso mistério. Então o que a gente quer, na realidade, com legados da saúde, é que a gente deixe um conjunto de ideias, proposições, inspirações e aspirações daqueles ministros que nós convidamos, nossos ex-ministros, que fizeram assim os mais variados trabalhos, obtiveram sucesso no dia a dia e que botaram a mão na massa para que os nossos secretários tenham condição de entender o quão difícil, quão complexo e o quão importante é ter essa missão de cuidar da saúde do cidadão. Bom, estamos começando aqui com o nosso ministro Queiroga, né? Foi o nosso último ministro da Saúde, teve um período muito interessante, pegou uma parte da pandemia, pegou uma parte da organização do nosso sistema de saúde. Então, ministro, para nós é muito bom recebê-lo aqui, obrigado. A gente já se conhece de algum tempo, mas eu queria que o senhor, antes de a gente iniciar assim, nas nossas perguntas, que a gente possa assim, ouvir um pouco do senhor. Mas antes, eu preciso apresentar o meu colega aqui de bancada, vamos assim colocar, né? Dr. Giovanni Thierry, que todos vocês conhecem, é uma figura incrível do setor de saúde aqui de São Paulo, do Brasil como um todo, foi nosso secretário da Saúde, nosso titular de radiologia da USP, presidente do Conselho Deliberativo do ICOS, Instituto Coalizão Saúde, e uma infinidade de outras atividades. Giovanni, obrigado por estar aqui conosco e ajudar nessa tarefa aqui, que é conversar com o ministro, ainda mais o ministro Queiroga. Obrigado, Balicinho, obrigado pelo convite, é realmente uma ótima oportunidade de conversar com o ministro Queiroga. Ministro, por favor, suas palavras iniciais. Palestrinha, obrigado pelo convite, agradeço ao Sindicato dos Hospitais, Sindiosp, ter essa oportunidade de conversar com vocês, com o nosso querido professor Giovanni Guido Thierry, a quem eu admirava muito antes de assumir o ministério, e depois que cheguei lá eu constatei que aquela admiração era absolutamente procedente, porque foi uma das pessoas que mais nos ajudou naquele período tão difícil da vida da saúde pública brasileira. Muito bom. Ministro, eu vou fazer uma pergunta assim, bem objetiva para o senhor. O que é ser médico? Ser médico é uma paixão, né? Mais do que uma paixão, é uma missão. Eu herdei esse gosto pela medicina do meu pai, que também era médico. Meu pai era um menino pobre do sertão da Paraíba e, através da medicina, ele constituiu a sua família e nos deu esse exemplo. E eu, como médico de mais de 35 anos de formado, quero aqui confessar a você, Balestrinha, ao professor Serri, que eu nunca imaginei na minha vida que eu um dia iria exercer o maior cargo da saúde pública no Brasil, o cargo de ministro de Estado da Saúde, muito menos em uma época tão difícil como a pandemia da Covid-19. Né? Eu fui o 50º ministro da Saúde e os 49 que me antecederam, eu tenho certeza, nenhum deles enfrentou a situação que eu enfrentei. E no dia 14 de março de 2021, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, me convocou para essa missão honrosa, mas difícil, e eu estava em um plantão noturno em uma urgência cardiológica. Quero crer que eu seja o único ministro da Saúde que saiu de um plantão à noite para assumir o comando da pasta. Bom. Giovanni. Ministro, nós vamos ter as eleições e todas essas cidades, né, de São Paulo, que são algumas cidades grandes que têm uma população expressiva, né, que tem um sistema de saúde bem formado, e outras pequenas, né, com uma infraestrutura de saúde muito menor, né. Acredito que a maior parte dos futuros secretários municipais de saúde sejam profissionais da saúde, alguns médicos, outros não, e vão
assumir a posição. Existe sempre uma grande renovação nessas secretarias municipais após as eleições. Assumem as eleições e se encontram no comando da saúde municipal, né? Com enormes desafios. Muitos, se soubessem os desafios, talvez nem tivessem aceitado, mas se encontram à frente da pasta que eu considero a mais difícil, né, dentro do sistema público. Que recomendação o senhor poderia dar para eles que estão começando na gestão da saúde municipal? É uma missão bastante complexa, porque o secretário municipal, ao contrário do ministro, que muitas vezes está num gabinete em Brasília, ele está em contato direto com a população. É ele na ponta que tem que dar essas respostas. Então é necessário o secretário municipal de saúde conhecer o que é o Sistema Único de Saúde e o que cada gestor ele tem que fazer dentro dessa engrenagem complexa que é o Sistema Único de Saúde. São 5.570 municípios nesse nosso grande Brasil. E esses municípios, eles são muito diferentes, naturalmente, e até mesmo as questões de mortalidade é diferente de um município, por exemplo, aqui do interior de São Paulo para um pequeno município do Amazonas. Mas nós temos o Sistema Único de Saúde, que eu costumo comparar com uma boa música. A boa música, nós a conhecemos pelas primeiras notas. SUS, 3 notas, 3 letras, uma sinfonia de benefícios para a população do Brasil. Então, esse SUS é a grande trincheira de luta da saúde pública brasileira. Eu me formei em 1988. Foi o ano que foi promulgada a Constituição de 88, dita como Constituição Cidadã. E é chamada de cidadã porque colocou em primeiro lugar o cidadão, a dignidade da pessoa humana. Então não há dignidade da pessoa humana sem a saúde como um direito fundamental, sem a educação como um direito fundamental. Então eu que sou um médico especialista em cateterismo cardíaco, eu vivia restrito a um universo milimétrico de uma artéria coronária. E às vezes eu implantava um estente coronário e uma bifurcação e ficava enjaulado entre a descendente anterior e a diagonal. O SUS me libertou disso, porque lá no Ministério da Saúde eu passei a perceber a importância da atenção primária à saúde. E você, meu amigo secretário de saúde, seja você médico, enfermeiro, odontólogo ou alguém da área de saúde sem ser um profissional de saúde propriamente dito, como por exemplo um engenheiro sanitarista, você tem que conhecer o SUS, você tem que dar resposta à sociedade e não vai ser com as mesmas políticas. Nós precisamos mudar a política do sistema de saúde. Não é só ficar o tempo inteiro reclamando de falta de recursos, quando os poucos recursos que temos não aplicamos da maneira correta. Então, as unidades básicas de saúde são um grande instrumento para mudar a saúde pública no Brasil. E hoje o professor Giovanni sabe muito bem que é um dos baluartes da defesa da saúde digital. Nós podemos ter unidades de saúde revolucionárias, com tecnologias disruptivas, que já começam a funcionar com o agente comunitário de saúde. Eu defino o agente comunitário de saúde como os olhos e os ouvidos do SUS na casa do cidadão brasileiro. Então, valorizar os profissionais de saúde, os agentes comunitários, os profissionais de enfermagem que na atenção básica devem desempenhar um trabalho preponderante, o médico de saúde da família, não é qualquer um que a gente deve colocar ali, tem que colocar pessoas qualificadas de alto nível, do mesmo nível daqueles que são especialistas como eu em uma área de atuação muito específica da medicina. Então vamos qualificar os recursos humanos, vamos medir os desfechos do que nós fazemos em saúde pública para a partir daí cobrar, seja do secretário estadual de saúde, seja do ministro de saúde, dentro das estruturas, seja bipartite, seja tripartite, mais recursos para o nosso sistema de saúde. Ministro, o senhor falou aí uma série de jargões, tripartite, bipartite, SUS. Para aqueles que nunca foram secretários, para aqueles que vão chegar, se o senhor tivesse que chegar, olha, o dia que vocês sentarem na cadeira, olhem isso,
Qual seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e as outras coisas? Primeiro, conversar com o prefeito. O prefeito eleito, que representa o povo, tem que escolher um secretário de saúde técnico. Não vai entregar a Secretaria de Saúde a um político que não entende do assunto, porque é uma secretaria que tem verba. Então, tem que escolher uma pessoa que tenha conhecimento de saúde pública. E o município, que ele tem que cuidar é da atenção básica. Eu acho que os municípios poderiam se organizar em consórcios. Nós deixamos aprovado dentro da estrutura do Comitê Intergestor Tripartite a possibilidade dos consórcios. Não há sentido municípios de médio porte, às vezes, querer ter todos os equipamentos sofisticados da média e alta complexidade, quando podia haver ali um consórcio entre aqueles municípios. Um lidava com a parte da tomografia, outros lidavam com a parte da angiografia, ou o município se dedica à atenção cardiovascular, ou outro município se dedica ao cuidado do câncer, né? Então, tem que conhecer esse sistema para agir com objetividade e mudar desfecho em saúde. Quais são as principais causas de óbito no nosso país? Doenças cardiovasculares. Onde você vai resolver isso? Na sala de cateterismo? Não, você vai resolver isso na atenção básica, controlando a hipertensão arterial, controlando o diabetes, estimulando a atividade física. E às vezes eu vejo o foco errado. O foco de investir na atenção especializada. Certa vez eu cheguei em um pequeno município do meu estado, do estado da Paraíba, um estado do Nordeste, de pequeno porte, e a demanda era um equipamento de cateterismo cardíaco. Acho que me solicitavam isso porque é a minha especialidade. E eu perguntei, quantos trombolíticos vocês administram aqui? Nenhum. Eu digo, você não precisa de equipamento de cateterismo, você precisa de equipamento de eletrocardiograma. Então tem que ver essas prioridades. Qual é a prioridade que eu tenho na saúde? E buscar soluções. E as soluções não são as mais complexas, as soluções são as mais simples. Às vezes o sujeito busca um especialista porque o médico da atenção primária não atendeu os seus anseios. E às vezes esse médico que não tem uma preparação adequada, está aqui o professor Giovanni, que já foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, sabe o quão é importante a qualificação dos recursos humanos na ponta, para que o indivíduo que chega a uma unidade básica de saúde, Balestrin, tenha o seu problema resolvido. Então o secretário municipal de saúde tem que ter o compromisso de resolver a maioria dos problemas na atenção básica. E acabar com essa história de transferir os indivíduos para a atenção especializada, que quando chega na atenção especializada, esse método da atenção especializada não tem expertise para resolver o que é da atenção básica. Eu acho isso, Giovanni, que o ministro falou, é muito importante, porque mostra que, infelizmente, nós não temos uma cultura na área de saúde, do entendimento dos níveis de atenção que nós temos que ter. Porque uma coisa é você fazer o atendimento médico, outra coisa é você fazer a gestão do sistema de saúde. É completamente distinto, né? Então, Giovanni, como é que você vê, aproveitando, você é um professor de medicina, como é que a escola de medicina pode ajudar, por exemplo, um secretário de saúde, um ministro, para que a gente, de alguma forma, mude essa conceituação do Brasil como um todo? Porque em outros países, às vezes eu percebo, principalmente na Europa, existe assim uma consciência do que é um sistema público de saúde e os graus que as pessoas têm que andar, quais que são os caminhos, a hierarquização. E eu não percebo isso claramente aqui na sociedade brasileira. Acho que nenhum de nós tem essa consciência. Eu acho que isso atrapalha muito, né, ministro e Giovanni? O Brasil, por ser um país continental e por ter um sistema universal de saúde subfinanciado, tem dificuldades que os países europeus, por exemplo, que adotaram também um sistema universal, tem menos, né? Não digo que não tenham, porque hoje a questão da sustentabilidade é um desafio universal, né? Mas eu acho que a questão do financiamento de saúde, eu acho que tem essa questão do desconhecimento, né? Da visão que muitas vezes o secretário municipal, o prefeito, acha que tem que ser independente em todo o sistema de saúde. E o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão dos consórcios, né? Nós temos essa pulverização em prefeituras, né?
no país inteiro, temos aqui no estado de São Paulo, mas muitas vezes existe a falta da compreensão da regionalização. Ou seja, que estruturas regionais têm que atender um conjunto de prefeituras. Né? Mas a regionalização é uma coisa que não avançou no Brasil. Né? A formação de consórcio é uma formação até muito limitada no estado de São Paulo. Vejo, até respondendo essa questão do Balestrin, que as faculdades de medicina ou as universidades públicas aqui no estado têm um pouco esse papel, né, de atendimento regional, né? De ser um polo de atenção secundária e terciária. Né? O que falta ainda é a organização do sistema, né? E eventualmente suprir regiões de saúde com uma infraestrutura para poder o cidadão ter a saúde perto de casa. Daí eu faria essa pergunta para o ministro. Ministro, como é que o senhor enxerga a regionalização? Que a regionalização está dentro da filosofia inicial da criação do Sistema Único de Saúde, mas acho que a regionalização é uma coisa que avançou muito pouco, ou não avançou. Né? Muito pouco. Qual o problema e como vencer essa questão da regionalização? Porque acho que isso para os novos secretários municipais é muito importante, eles entenderem que a saúde do município vai conseguir avançar mais se houver esse conceito da regionalização. Bom, a questão da legislação do SUS, né, a Lei 8.080 de 1990, a questão da municipalização talvez tenha sido algo muito exacerbado, vamos dizer assim. Devíamos ter pensado o sistema, por exemplo, a atenção nos municípios seria basicamente a atenção primária e criar as regiões para o atendimento na média e alta complexidade. E como nós temos uma antiga cultura hospitalocêntrica, as pessoas querem buscar o hospital. Estou me sentindo mal, vou ao hospital. Né? E isso é na saúde pública, mas também é no sistema privado, que não é um sistema privado, é a saúde suplementar. O Brasil só tem um sistema, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, é necessário que os secretários estaduais e os secretários municipais articulem em seus estados essa estrutura da regionalização e tomando como ponto as especialidades que são mais relevantes do ponto de vista epidemiológico, como as doenças cardiovasculares, como o câncer que eu já falei. Nós sabemos que dentro de pouco tempo o câncer, nós vamos ter mais óbitos por câncer do que doenças cardiovasculares. Não é simples essa questão da regionalização, porque do ponto de vista prático está se discutindo com os municípios questão de financiamento, da distribuição do recurso federal. E essa distribuição dos recursos para a saúde, há uma incompreensão sobre essa distribuição de recursos. A Lei Complementar 211 de 2012, se não me falha a memória, ela estabeleceu que cabe aos municípios alocar 15% do seu orçamento para assistência à saúde. Cabe aos estados alocar 12%. E o recurso da União, lá atrás, a emenda constitucional 29 estabelecia um valor fixo, né? Isso depois da emenda constitucional 95 caiu por conta daquela questão do teto. O recurso da saúde pública ele variava com o IPCA, e agora que não tem mais o teto, a gente não sabe quanto é. O fato é que a atual gestão tem mais recurso do que eu tinha. Então, essa briga por recurso, isso dificulta a questão da regionalização da saúde, na minha opinião, e termina o Estado, muitas vezes, assumindo muito do atendimento de média e alta complexidade em detrimento dos municípios. Nossa estrutura toda, por ser desta forma, né? Todo esse desenho que a 8080 faz, ele tem também um conjunto grande de entidades que, de alguma forma, procuram se articular. Né? Então, no âmbito dos estados, a gente tem o CONASEMS, no país como todo, a gente tem o COSEMES, o próprio CONAS. Como é que esse desenho ele é importante para essa articulação
O secretário municipal de saúde, o secretário estadual de saúde, o ministro da saúde. Como é que esse desenho todo se faz? Esse desenho é importante, né? O ponto de confluência é o comitê gestor tripartite, né? A CIT, Comitê Intergestores Tripartite, reúne o CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, o CONASEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais. Naturalmente, o CONASEMES é muito mais representativo, né? Porque são 5.570 secretários municipais, o CONAS, os 25 secretários estaduais e o secretário do Distrito Federal e o ministro da Saúde. E aí são pactuadas políticas do sistema de saúde, das políticas que são feitas no Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde é o formulador da política de saúde, dos programas de saúde. Esses programas, eles são aprovados a nível de CONAS e CONASEMES, há recursos que são compartilhados, então é nessa esfera que se desenha toda a questão normativa infralegal do Sistema Único de Saúde. Naturalmente que há embates, há discussões, mas de uma maneira geral isso é positivo para o sistema, que se reveste de um caráter muito democrático, e além disso nós temos a estrutura do Conselho Nacional de Saúde, que é o controle externo do SUS. Eu vivi uma época muito conflituosa, que foi a época da pandemia, né? E por vezes não era simples lidar com toda essa questão. A saúde no Brasil precisa ser reformulada. O Ministério da Saúde, os quadros do Ministério da Saúde, muitos se aposentaram. Hoje a grande maioria dos recursos humanos do Ministério da Saúde, eles são bolsistas, ou da OPAS, ou da própria Fiotec. A Fiocruz tem um concurso muito grande nessa área técnica do Ministério da Saúde. Então é necessário que haja uma renovação dos quadros técnicos do Ministério da Saúde, para que ele realmente formule a política pública com uma discricionariedade técnica de boa qualidade. Isso é um ponto que é fundamental. Naturalmente que durante a pandemia nós tínhamos uma prioridade ali praticamente única, né, que nós estávamos em guerra contra um vírus. Então nós tínhamos que cessar o caráter pandêmico dessa doença. E nesse período nós conseguimos fazer reformas estruturantes no sistema de saúde. Bom, Giovanni. Algo que muitas vezes os secretários não estão preparados para enfrentar é a judicialização, né? Porque os municípios têm um orçamento que já tem um planejamento, e em pequenos municípios, às vezes, uma ação judicial consome metade do orçamento do município, né? Então, judicialização é um desafio que eu diria que é o imponderável, né? O que o senhor pode dizer a respeito da judicialização, de como enfrentar, como o senhor enxerga a judicialização da saúde no Brasil? Bom, o direito de acesso ao judiciário é uma garantia democrática, né? Na realidade, quando criticamos a judicialização da saúde, não estamos aqui criticando as pessoas que, porventura, ingressam no Poder Judiciário em busca de uma política pública. O Balestrinho disse que eu gosto de jargão, né? Eu falo que não é a caneta perdulária do doutor de branco, nem a caneta generosa do doutor de preto que vai resolver o problema da saúde do Brasil. Então, nós temos que ter políticas públicas eficientes, nós temos que ter rolos dentro do setor público e na saúde suplementar que garantam a assistência a 99% das situações, e o Poder Judiciário tem que dar credibilidade aos gestores de saúde, porque senão a gente vai viver como o cachorro mordendo o rabo. A gente não vai sair, porque toda hora vem a indústria com uma novidade, não é? E tem que diferenciar o que é novidade de inovação. Inovação é aquilo que transforma, e em saúde é o que muda desfecho. Novidade, às vezes, não serve nem para fazer propaganda. Às vezes, não serve nem para você jogar no lixo, porque o lixo você recicla. E muitas dessas novidades, elas não servem absolutamente para nada. Então, o que eu fiz como ministro da Saúde para reverter essa situação? Fortalecemos o setor de inovações em saúde no Ministério, o setor de avaliação de tecnologia em saúde. Os que me acompanharam lembram que eu tive 2 vezes naquela comissão parlamentar
de inquérito, né? E lá me arguíram sobre o tal tratamento precoce, né? E eu disse que iria encaminhar uma demanda para a Conitec elaborar um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica. E foi aquela celeuma, Conitec e tal. Ou seja, a Conitec ficou conhecida por conta desse ex-ministro da Saúde. E a Conitec, ao longo do tempo, ela tem que se assemelhar, professor Giovanni, ao NICE. Não se tem notícia que na Inglaterra há essas demandas contra o NHS. Não há isso. Então, aqui no Brasil, se judicializa tudo. Então, precisamos de mais credibilidade dos gestores públicos e a sociedade tem que se convencer que as avaliações que são feitas no âmbito do Ministério da Saúde são avaliações de boa qualidade. Porque nós avaliamos, por exemplo, a segurança, nós avaliamos a eficácia, avaliamos a efetividade e avaliamos a custo-efetividade. Nós propusemos uma modificação da lei, a Lei 14.307 de 2022. Essa lei trouxe um novo capítulo para a Lei 8.080, que foi justamente definir os parâmetros de avaliação econômica. Um deles é a razão de custo-efetividade incremental. No passado se disse que seria $50 mil por ano de vida salvo ajustado ao QALY. Alegava-se que isso era uma recomendação da OMS. A OMS, na verdade, nunca fez essa recomendação. Mas nós fixamos o ICE aqui no Brasil. É R$40 mil por ano de vida salvo ajustado ao QALY. O que for acima, não passa. Porque quem vai custear isso? Quem vai custear isso é a sociedade, através dos impostos. E quando você coloca algo que está acima, você vai deixar de atender outras prioridades. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Um dos exemplos é a incorporação das vacinas contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos incompleto. Vamos aqui. A segurança dessa vacina e a eficácia foi atestada pelas agências regulatórias, pelo FDA, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela própria Anvisa. Mas a efetividade e a custo-efetividade, isso precisa ser analisado sob uma ótica técnica. Por exemplo, se pegarmos o documento de análise que a Conitec fez dessa vacina, o impacto orçamentário da incorporação do SUS é cerca de R$1 bilhão por ano. E eu pergunto, dentro de um elenco de prioridades, se eu tivesse R$1 bilhão em um sistema de saúde subfinanciado, vamos aqui pegar as crianças. Eu iria colocar para essas vacinas ou eu iria colocar para o atendimento do câncer infantil e das doenças cardiovasculares na faixa pediátrica? Nós sabemos, saiu agora uma publicação mostrando que a carência de leitos de UTI para essa faixa etária era responsável por aumento de mortalidade. E eu pergunto, quantos óbitos nós vamos reduzir vacinando essas pequenas crianças que têm um adoecimento muito menor e que têm uma taxa de mortalidade muito menor? Então, quem faz esse tipo de avaliação é a área de avaliação de tecnologia em saúde. Por outro lado, você tem a questão das doenças raras, que, apesar de serem raras, elas não são tão raras assim em um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Vamos aqui um corte na atrofia muscular espinhal, que é uma doença neurodegenerativa e que hoje já existe uma série de tratamentos. Em nossa gestão, 3 dos tratamentos para essa doença foram incorporados: o Nusinersen, o Risdiplam e um outro medicamento chamado Zolgensma, tido como a medicação mais cara do mundo. E como você fez esse milagre de colocar o Zolgensma? Isso era porque a primeira-dama queria? As pessoas às vezes dizem isso, né? Porque foi uma agenda que ela abraçou. Não. Nós fizemos e firmamos com a indústria farmacêutica o primeiro acordo de acesso gerenciado. Não é? Ou seja, vamos acompanhar as crianças, vamos medir, por exemplo, o desfecho de não necessitar de suporte ventilatório, de verificar a função motora das crianças. Existe uma escala chamada escala de Chopin-Tender. Então, se a criança não auferir o benefício, se a criança de certa maneira tiver que tomar outro medicamento, naquele momento se interrompe o pagamento da droga Zolgensma, né? Então,
temos que ter criatividade para buscar novas formas de incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde, assegurando a sustentabilidade do sistema, porque o Ministério já tinha sido condenado a pagar R$1 bilhão por ano para atender a 100 crianças, né? E, sinceramente, eu não vejo isso na atual gestão do Ministério da Saúde. Isso precisa mudar. Isso você falou muito bem, um aspecto que a gente sempre ouve também. O Brasil tem um único sistema de saúde, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. É verdade que a gente tem um conjunto enorme de pessoas que são atendidas pelo setor público, que é o que a gente normalmente chama de SUS, mas existe um conjunto também de pessoas, algo em torno de 50 milhões de pessoas da nossa população, que são atendidas pela medicina suplementar, como o senhor também bem disse. Entendo, então, que o ministro da Saúde, quando ele é ministro do SUS, ele olha o atendimento público e também o atendimento privado. Eu queria que o senhor, assim, trouxesse para nós um pouco desta visão, porque muitos dos nossos secretários de saúde vão enfrentar também essa situação, né? Porque vai ter lá a Santa Casa, um hospital privado que atende, vai ter ao mesmo tempo os recursos do SUS, os planos de saúde. Como é que é esse desenho, sob o seu ponto de vista? Bom, são 7 mil hospitais no Brasil, né? Cerca de 30% são hospitais filantrópicos, mais outros 30 e poucos por cento são hospitais públicos. Alguns hospitais públicos são administrados por instituições filantrópicas, há outros hospitais que são hospitais da saúde suplementar, né? Nos hospitais filantrópicos, você tem uma parte que atende 100% SUS. Esses hospitais recebem incentivos. Você tem outros que atendem 60% SUS, eles não recebem o mesmo incentivo daquele que atende os 100% SUS. Não é só a tabela do SUS. Há uma série de incentivos que o Ministério coloca de plus em cima do componente especializado. Isso de recurso federal, porque o Estado e o município, eles têm obrigação de fazer contratualização. Por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a fundação que administra, a pactuação é feita com o Estado. Então, a contratualização, além dos recursos federais, deve existir recursos do Estado. Isso a Lei Complementar 141 de 2012, que eu me referi, ela nunca foi colocada em prática da maneira correta. Porque lá naquela lei diz o seguinte, que a alocação do recurso federal tem que levar em consideração a questão epidemiológica e demográfica. E não há a distribuição desses recursos de média e alta complexidade é muito heterogênea. Precisava de uma reforma para que a gente alocasse o recurso da média e alta complexidade per capita, considerando as questões de vulnerabilidades para atender o benefício da equidade que está na Constituição, para que o indivíduo que está no Acre ele recebesse da média e alta complexidade per capita o mesmo do que está aqui no Estado de São Paulo. Então essa mudança aí não vai ser fácil, porque isso precisa de o Congresso Nacional aprovar, e a briga lá é de foice em relação à distribuição desses recursos. Agora, o setor da saúde suplementar, que falamos, porque a cada R$4 do SUS, 3 é do setor privado e 1 é do setor público, isso é uma meia verdade. Não é tão assim. Até porque o setor privado é beneficiado por renúncias fiscais. 0,5% do PIB brasileiro é em renúncias fiscais para a área da saúde. Agora mesmo teve essa reforma tributária e ninguém mexeu nisso, porque são grupos de interesse que eles são muito fortemente representados nessas esferas decisórias, e você não muda isso. Despesas tributárias são a segunda despesa do Sistema Único de Saúde. Eu não vejo essa questão ela ser enfrentada com coragem. Isso vai sendo levado como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não se enfrenta os verdadeiros problemas do Sistema Único de Saúde. Eu costumo dizer que a gente tem que largar o patrimonialismo, né? Nós temos que trabalhar fortemente para o sistema de saúde ter eficiência e temos que combater fortemente a corrupção. Lembra que o Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério da Economia, disse que o Brasil tinha
piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano? Pois na saúde é a mesma coisa. É necessário mudar isso. Como é que você muda isso? Com concorrência, com transparência. No setor da saúde suplementar, em 1998, quando foi instituída a legislação que regulamentou o setor, se eu não me engano, a 9656 de 1998, você tinha 2.000 operadoras de plano de saúde no Brasil. Quantas nós temos hoje? 700. Temos 700. A maioria dos beneficiários estão em quantas operadoras? Você tem ali meia dúzia de operadoras que concentra a grande maioria dos beneficiários. Hoje, qual é a operadora que oferece um plano individual? Não tem. Avanço de administradoras de benefícios, grandes redes hospitalares se constituindo no Brasil inteiro. Isso representa o quê? Isso representa concentração empresarial. Ah, não, porque a ótica da avaliação da concorrência no setor de saúde, aí vem todo tipo de explicação, né? Porque essa gente tem advogados que são muito hábeis e conhecem bastante. Então arruma sempre justificativa para que deixe todo esse setor na mão de meia dúzia. Eu pergunto, isso interessa ao beneficiário da saúde suplementar? Claro que não. Ainda tem mais um processo de captura que a indústria farmacêutica faz de uma maneira geral, em cima da classe médica, que é o elo mais frágil, né? Mas captura a classe médica, captura os hospitais, né? Captura o próprio Congresso Nacional. Isso precisa ser mudado. Eu, inclusive, quando estava no Ministério, preparei uma medida provisória para o presidente da República encaminhar para o Congresso Nacional. Infelizmente, não houve tempo hábil para se encaminhar, para criar aqui no Brasil um modelo semelhante ao da Lei Sunshine. Há duas propostas de lei no Congresso Nacional. Uma foi apresentada em 2017 e outra foi apresentada em 2019. E onde é que está? Sabe onde? Na gaveta. Por quê? Porque não há interesse. Quando mudamos a lei e foi aprovada a Lei 14.313 de 2022, que o STJ, a partir daí, passou a definir o rol da ANS como um rol taxativo, logo essas forças se juntaram para mudar essa lei, para jogar, o professor falava sobre a judicialização, para jogar de novo isso na vala da judicialização. Por quê? Porque passou-se a dizer, não, porque se esse tratamento for aprovado em outro país, mas vem cá, qual que é a lógica de incorporação de tecnologias no outro país? Qual que é o perfil de financiamento do sistema de saúde nesse outro país? E eu pergunto, os Estados Unidos, que é um sistema de saúde perdulário, teve um resultado muito melhor do que o Brasil em relação a óbitos por milhão de habitantes durante a pandemia do Covid-19? Não. Então, mais transparência. Nós precisamos saber, por esses aí que ficam na televisão o tempo inteiro falando, durante a pandemia a gente viu uma pandemia dessa gente aí na televisão, exortando os benefícios de determinados medicamentos, todas vinculadas aos grandes hospitais brasileiros, ali há uma propaganda indireta de cada um desses indivíduos. Isso é fato. Então tudo isso precisa ficar transparente. Está falando ali? Você está defendendo que interesse? Quanto é que você recebe para isso? É uma inquietude que eu tenho, sabe, professor? Com toda a razão. Acho que é de todos nós. Sunshine, porque isso é a luz do sol. E só quando a luz ela bate, que aqueles setores mais escuros e que estão nas sombras é que aparecem. É o nome da lei Sunshine. Kant, é isso mesmo. Que mais me enche de orgulho e satisfação é o sol brilhando sobre mim e a consciência moral dentro de mim. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Simples assim, vamos saber a verdade. Vamos saber quais são os interesses que tem ali. Não é? Transplantes é outra área estratégica. Viu lá? Aquela questão do Faustão. O Faustão furou a fila e tal. O Faustão não furou fila nenhuma. Ele foi a lógica da regulação do sistema de saúde e é algo que é bom no Brasil. Há uma demanda sobre transplantes multiviscerais. Eu conversava com o professor Giovanni, com o professor Carneiro, a questão do transplante multivisceral, uma agenda judicializada lá no hospital americano lá. Nada contra o hospital americano.
Vai fazer? Onde é que é? Não, porque precisamos fazer um centro aqui para fazer transplante multivisceral. As pessoas me procuravam. Sabe onde é que eu fiz? Onde é que eu coloquei para fazer? Adivinha onde foi, Balestrinho? Foi no Hospital do Fundão. Uhum. No Hospital Clementino Fraga Filho. Não sei como é que está hoje. Se levaram isso à frente, se não levaram. Que era muito bonito para mim, né? Ficar aqui fazendo propaganda, buscando ser simpático com determinados setores importantes do nosso país. Mas eu não faço isso. Porque eu não saí de um plantão à noite, professor Giovanni, numa urgência cardiológica, para assumir o Ministério da Saúde, para não olhar para cada um dos brasileiros, aquele indivíduo lá da cidade de São José da Lagoa Tapada, lá perto de Souza, viu, Hinaldo? Não é? Para que não desse as respostas a ele. Eu vi como é. Eu refiz a expedição de Carlos Chagas, lá em Sena Madureira. Oswaldo Cruz pediu a Carlos Chagas que fizesse um inquérito epidemiológico. E Carlos Chagas, na época, foi lá para Sena Madureira, lá no Acre e no Rio Purus, visitou aquelas comunidades ribeirinhas, as populações indígenas, né? E viu quais eram os problemas que eles tinham e quais são os problemas que eles têm hoje. Será que mudou muito da época de Carlos Chagas, quando a gente vê as crianças com tungíase, a malária ainda é extremamente prevalente? Avançamos pouco. Precisamos avançar muito mais. Ministro, a gente ia conversar um pouco e conversamos bastante, e acho que ainda não foi suficiente. Mas a gente sempre tem que terminar aquilo mesmo quando está bom. Né, Giovanni? Quer dar umas últimas palavras? Eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta, claro. Mestre. Existe uma grande distorção no nosso sistema único de saúde. E no sistema privado também. Existe uma questão de transparência de resultados. Existe uma grande injustiça. Quem entrega um bom resultado, eu diria que é penalizado, porque ele recebe a mesma coisa de quem entrega um mau resultado. Então, eu lembro quando nós criamos a rede de combate ao câncer Hebe Camargo aqui em São Paulo, nós avaliamos o resultado dos vários hospitais que atendiam pacientes oncológicos. E tinha hospitais que entregavam 100% de mortalidade em determinadas cirurgias oncológicas, né? E quem entregava, né, um resultado muito bom, ele recebia exatamente a mesma coisa de quem entrega um resultado ruim. Para mim, eu acho que isso é uma grande distorção, porque nós temos que valorizar quem trabalha bem, quem atende bem a população. Assim como os dados, né, da entrega dos hospitais, instituições de saúde, para o SUS, para o setor privado, né, mortalidade, eficiência, infecção, deviam ser públicos. Como é que o senhor enxerga isso? Ou quando nós vamos conseguir mudar o modelo de pagamentos no Brasil? Eu concordo com o senhor, professor Giovanni. Inclusive, não sei se lembra, mas nós trouxemos a discussão do Open Health aqui para o Brasil, né? Cheguei ao governo, conversando com o Roberto Campos Neto, uma pessoa diferenciada, muito inteligente, e ele tinha levado para o Banco Central o Open Banking, né? O Open Finance. Isso contribuiu para reduzir 16% a concentração empresarial no sistema bancário. Então, o governo começou em 2019 com a estratégia de saúde digital. Eu preciso de dados para fazer essas medições e saber diferenciar o joio do trigo. Então, eu criei nós criamos um programa chamado QualiSUS Cardio. E esse programa era um programa simples, visava observar um grupo de procedimentos cirúrgicos na área cardiovascular, cirurgia de revascularização e cirurgia de troca valvar e válvulas, a mitral, a aórtica, tricúspide, enfim. Então fizemos esse pequeno programa e separamos os 190 hospitais que aderiram e completaram a documentação em 4 grupos, A, B, C, D, né? E o A recebia 75% a mais. Então, com esse programa, os primeiros meses do programa, a gente já viu que o número de cirurgias começava a aumentar em detrimento de outros procedimentos que se fazia, porque
Lembra da história? Isso aqui compensa pelo SUS, né? Será que compensa pelo SUS? O que compensa pelo SUS é que compensa para o brasileiro, não é para quem faz, né? A medicina é voltada para o ser humano, né? Está no Código de Ética. O alvo de toda a atenção do médico é o bem-estar do paciente. Não é o alvo de toda a atenção do médico é o bem-estar do médico. Não é. Então, nós criamos o primeiro programa de saúde baseada em valor. Infelizmente, isso foi revogado pelo atual governo, né? Vamos ver, o futuro vai julgar quem estava certo ou quem está errado, né? Não vejo outra saída para o sistema de saúde. O Open Health, na época, eu escrevi um pequeno artigo para a Folha de São Paulo, né? E a Folha de São Paulo ilustrou com um rato, uma ratoeira e um queijo. Eu não sei quem é o rato, quem é a ratoeira e quem é o queijo nessa história, não é? Porque lá falávamos justamente sobre esse compartilhamento dos dados. Porque o indivíduo que contrata um plano de saúde, ele é que tem que ser buscado pela operadora. E a gente tem que fazer as operadoras brigarem pelo indivíduo. E a partir daí, ele vai ter condição de negociar um valor mais adequado para ele, né? Já existe a chamada Rede Nacional de Dados em Saúde, já estava em estruturação no Ministério da Saúde, com a possibilidade de um conjunto mínimo de dados, e a partir desse conjunto mínimo de dados se qualificar esses hospitais para que eles recebam mais em função do que entrega. Agora, independente do Ministério da Saúde, já que estamos falando aqui para os secretários municipais, peço que converse com o secretário municipal de Joinville. Lá há um grupo de jovens neurocirurgiões, que eles têm um programa chamado Joinvasc. E lá a remuneração é por valor, e eles conseguiram melhorar os resultados em relação a acidente vascular cerebral. Tem uma doutora, colega minha, cardiologista, a doutora Márcia Macdice, ela também lidera um movimento de saúde baseado em valor. Eu gostaria de ver esse assunto como protagonista na saúde do Brasil, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar, e sair dessa lógica do fee-for-service que não trouxe nenhum benefício para o sistema de saúde do Brasil, né? Mas isso aí, vamos levar mais 45 minutos para conversar sobre esse tema. Bora. Eu Capítulo 2. Queria agradecer aí a oportunidade do Balestrinho de participar desse debate. O Cindy Hospital tem sempre essas ideias inovadoras, e foi um grande prazer aí ouvir o ministro Queiroga, quem nós conhecemos há muito tempo, médico atuante, e os seus conselhos, né, para essa nova geração de gestores. Obrigado. Ministro, muito obrigado. Foi incrível. Você é um homem que mostra que você tem cultura, você tem formação, você tem desenvolvimento, tem visão política. Eu acho que todos os nossos colegas que irão nos assistir, mas principalmente assistir a sua fala, vão se sentir assim muito, muito enriquecidos pela conversa. Suas últimas palavras dos nossos colegas, por favor. Eu que agradeço, Balestrinho, essa oportunidade de conversar com o professor Giovanni Guido Cherry, né? E como eu falei para você, que eu gosto de cinema, né? Do Forrest Gump, né? Eu sou um contador de história. Muito bom. Das histórias que eu aprendi da vida, e particularmente desses 2 anos que eu fiquei à frente do Ministério da Saúde. Agradecer a confiança que o presidente Jair Bolsonaro depositou em mim, né? Porque o ministro nada mais é do que alguém que fala pelo presidente, né? E eu, como sou já um médico não tão velho, mas não tão jovem, alguém que tem experiência, eu sempre aprendi na medicina que nós temos que ter a confiança do nosso paciente, né? Então, no Ministério, procurei angariar a confiança do presidente da República. E assim nós fizemos políticas importantes para os brasileiros, né? Enfim, como nos ensinou o professor Adib Jatene, revisando conceitos antigos, né? A missão do médico é curar. Quando não consegue curar, é aliviar. Quando não consegue curar ou aliviar, é confortar. E o professor Adib diz, médicos têm que ser especialistas em gente. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado.